Perdoei várias traições do meu marido, mas ele não muda. Posso me separar deste homem? Outro dia, uma esposa me procurou dizendo assim: numa hora da briga, no nervoso, eu mandei o meu marido embora. E ele foi para a casa da mãe dele. Ah, pastor, agora ele não quer voltar. Agora ele não quer. Preste atenção. Aprenda uma coisa. Não tome uma decisão, uma decisão tão séria e definitiva com base numa emoção passageira. Cuidado, irmã, cuidado com o que você faz na hora do nervoso, na hora da sua ira. Cuidado, meu irmão, com o que você faz. Vamos então para uma leitura bíblica e eu estarei respondendo esta pergunta. Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes por dia, com efeito cumulativo ainda. Bom, essa mulher que me enviou a pergunta, ela coloca várias questões em uma única pergunta. Ela coloca o seguinte: perdoei várias traições. Perdoar é um mandamento bíblico. Perdoar não é um sentimento, é um mandamento. Você deve perdoar mesmo quando a outra pessoa não se arrependeu. Você deve perdoar mesmo quando a outra pessoa não pediu perdão. Você deve perdoar pelo simples fato de estar obedecendo a um mandamento bíblico. Olha, Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus também disse que se nós não perdoarmos os nossos devedores, Deus fica impedido de nos perdoar. Então, essa é a primeira questão. Você diz que perdoou várias traições e você fez o certo, você fez o correto, você fez o que toda mulher cristã que nasceu de novo, cheia do Espírito Santo, deve fazer. Perdoar, perdoar, perdoar. Não pode haver no nosso coração lugar para o armazenamento de mágoa, de ira, de desejo de se vingar. Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro. Você disse, perdoei várias traições do meu marido. Vamos para o segundo ponto da sua questão aqui. Traições. Não é uma traição, é traições. Isso nos fala de alguém que tem uma falha, uma fenda no seu caráter. E aqui está o grande problema. É uma pessoa que tem uma debilidade no seu caráter. É uma pessoa que tem uma falha no seu caráter. É uma pessoa que não é íntegra. Preste atenção nisso. Ela não é íntegra. Ela tem uma falha no seu caráter. Ela não nasceu de novo. Se está na igreja, apenas está na igreja, mas não teve uma experiência profunda de transformação através da palavra, através de um relacionamento com Cristo, através de uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui mora o problema. A maioria das perguntas que chegam para mim não são perguntas feitas por pessoas fora da igreja, pessoas que não têm nenhuma ligação com a igreja. A maioria das perguntas que chegam para mim são de pessoas que estão na igreja, muitas vezes participam do voluntariado da igreja, muitas vezes participa do grupo de louvor da igreja, muitas vezes está até no púlpito da igreja. Essa é a minha tristeza. Por quê? Porque elas estão na igreja, mas não se comportam como
membro do corpo de Cristo. Muitas vezes elas fazem parte da liderança da igreja, mas também não se comportam como luz do mundo e sal da terra. Não produz o fruto do Espírito Santo na vida delas. Josué, sério. A maioria das perguntas que chegam para mim são perguntas feitas por pessoas que estão na igreja. E essa é a minha grande preocupação. Já me mandaram perguntas parecidas com essa, falando de pastor com vários adultérios, falando de ministro de louvor com vários adultérios, falando de pessoas envolvidas, mulheres envolvidas com a liderança da igreja com problemas de adultérios. Então você diz: perdoei várias traições do meu marido. A pergunta que fica é: como conviver com uma pessoa que tem o vício da prática do adultério? Pior, ela diz aqui: ele não muda. Aí, posso me separar? Devo me separar? É claro, gente, o casamento é uma ideia que nasceu no coração de Deus, tá? O casamento é uma ideia que nasceu no coração de Deus. E uma das evidências de que o casamento é tão importante para Deus, que quando Jesus estava para inaugurar o seu ministério público, ele escolheu que lugar e que momento para inaugurar o seu ministério público. Ele não escolheu inaugurar o seu ministério público, por exemplo, multiplicando pães num lugar deserto, não, para alimentar uma multidão, não. Ele não escolheu a porta de um cemitério ressuscitando morto. Ele não inaugurou ali o seu ministério. Ele não escolheu o momento para inaugurar o seu ministério lá no leprosário, limpando o leproso. Não, ele escolheu uma festa de casamento. Jesus escolheu Caná da Galileia, uma festa de casamento, para inaugurar o seu ministério. E para mim, gente, nada foi casual. Tinha um propósito, uma intenção: mostrar para nós o valor, a importância que tem o casamento para Deus. Casamento é uma ideia divina e é a espinha dorsal da família. Então, você me pergunta: olha, depois de sofrer tanto com meu marido, que me traiu várias vezes, já perdoei e ele não muda, posso me separar? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o casamento é ideia de Deus e que, se dependesse só de Deus, não haveria divórcio. Preste atenção: se dependesse só de Deus, não haveria separação. Se dependesse só de Deus, todos nós casados viveríamos bem e até que a morte nos separe. Só que não depende só de Deus. Não depende só de Deus. Depende do homem e depende da mulher. Então, o casamento, aos olhos de Deus, é coisa muito séria. Porém, preste atenção. Aqui, em Malaquias, capítulo de número 2, eu quero que você leia comigo Malaquias, capítulo de número 2 e o verso de número 16, palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais ou infiéis. O Deus que odeia o divórcio é o Deus também que odeia a violência e odeia a infidelidade. A gente precisa ler o versículo todo, porque tem pessoas que lê só uma parte do versículo. Preste atenção: o Deus que odeia o divórcio é o Deus que odeia a violência e é o Deus que odeia também a deslealdade, a infidelidade.
Se você é pai, se você é mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o sentimento de um pai que fica sabendo que a sua filha está sendo traída pelo marido? Qual é o sentimento de um pai? Eu estou falando de um pai sério, tá? Eu não estou falando de um pai que trai também, de um pai que é infiel também. Não. Eu estou falando de um pai que é sério, tá? Um pai que é sério. Qual é o sentimento de um pai que é sério ao ver sua filha sendo traída uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Eu vou ser sincero. Se eu fico sabendo de uma situação dessa com a minha filha e em percebendo no genro que não há nenhum interesse, esforço em mudar, eu vou dizer para minha filha: você não pode continuar vivendo assim. Você não pode continuar debaixo deste jugo. Você não pode continuar sendo escrava, certo? De uma situação que Deus não aplaude, Deus não aprova, Deus não quer. Gente, se eu como pai biológico repudio, não aceito, não quero, e Deus? E Deus que é santo, e Deus que é justo, e Deus que tudo vê, que tudo conhece. Nós não podemos viver um tipo de religiosidade burra. Nós não podemos praticar um tipo de espiritualidade insensata. Vamos ser coerentes, vamos ser sensatos. Preste atenção. Ela está dizendo: olha, perdoei, ok, tem que perdoar mesmo. Isso tem que perdoar quantas vezes for necessário, até para que você não adoeça. Porque quem não perdoa vai desenvolvendo raízes de amargura, que é como um câncer na alma, certo? Perdoei várias traições. Não é uma casual, um vacilo. Eu conheço pessoas que vacilou e errou. Eu conheço pessoas que foi pontual. Olha, baixei a guarda e aconteceu. Agora aqui ela está falando de adultério sistemático. Adultérios sistemáticos. Isso é vergonhoso para a família, é um péssimo exemplo para os filhos, é envergonhar o evangelho se for uma pessoa que frequenta a igreja e se diz evangélica, é inadmissível e inaceitável para qualquer mulher. Pior, ela diz: ele não muda. O desejo de mudar é uma grande prova de amor, eu já falei isso aqui. Amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo. Maridão, preste atenção. O desejo de mudar é prova de amor a Deus, é prova de amor para consigo mesmo, até porque a Bíblia diz que o homem que adultéria a si mesmo se destrói. É uma autodestruição da sua moral, da sua dignidade, da sua honra, do seu casamento. O desejo de mudar é uma grande prova de amor a si mesmo. O desejo de mudar é uma grande prova de amor ao cônjuge, à filha, ao filho, à família, à igreja, à sociedade. Ele não muda, ele não quer mudar. O querer é o primeiro passo para haver mudanças. Devo me separar? Agora preste atenção. Eu sou contra quem banaliza o casamento, não é? Olha para o casamento como se fosse uma relação descartável. Olha para o casamento sem nenhuma responsabilidade e seriedade, tá? Eu sempre digo que o divórcio ele não pode ser visto como uma porta de saída. Não é a porta da sala, a porta da cozinha, não, a porta do banheiro. Não é. Olha, o divórcio não pode ser visto como uma porta comum de saída. O divórcio precisa sempre ser visto como uma porta de emergência. E quando é que você usa uma porta de emergência? Quando das duas uma, ou você pula fora ou você morre. E quantas pessoas estão morrendo numa relação assim? Não é? Quantas pessoas estão literalmente falando morrendo numa situação assim? Então, veja só, devo me separar? Se você está olhando
para o divórcio como uma porta de emergência, onde ou você pula dessa situação, sai dessa situação, ou você morre, você está respaldada, tanto pelo bom senso, como por Jesus, que disse, a não ser por causa de infidelidade. É claro que Jesus estava tratando de uma situação, de uma pergunta, de um questionamento daquele momento, mas existem outras razões e motivos pelas quais muitas vezes é necessário haver um rompimento, uma ruptura, uma separação. Então veja só, ele não muda. O querer é o primeiro passo para mudar. Então esse homem precisa querer mudar. Agora deixa eu dar uma palavra para todos vocês aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado quando brincamos com o sentimento do outro. É muito comum eu receber pedidos de ajuda, por exemplo, de marido. Josué, ajuda eu a salvar meu casamento. Um dia alguém me ligou de um outro estado dizendo, Josué, quanto custa a sua hora? Tá, eu posso pegar um avião aqui e ir aí na sua casa agora, quanto custa a sua hora? Josué, me ajuda, salva o meu casamento, beleza. Quando você vai conversar com a pessoa, essa pessoa, ela fez tanto o cônjuge sofrer, a esposa sofrer. Eu me lembro uma vez que veio aqui ao meu encontro um homem e ele disse, Josué, eu faço qualquer coisa para minha esposa voltar. Porém, olha, fazem 6 meses que ela foi embora de casa e a partir do momento em que ela foi embora de casa, nunca mais ela quis ouvir minha voz, nunca mais ela quis falar comigo, nunca mais ela quis se encontrar comigo. Faz 6 meses que eu não ouço a voz da minha esposa, que eu não vejo a minha esposa, que ela não aceita falar comigo. Josué, eu já emagreci 30 quilos. Eu já emagreci 30 quilos. Tudo o que eu queria é que ela me desse uma oportunidade para eu provar que eu mudei. Aí ele dizia assim para mim, nesse tempo em que eu estou refletindo, pensando, orando, lendo a palavra, eu entendi. Eu era um adúltero inveterado, eu era um pornógrafo, eu era indiferente, eu era insensível, eu era bruto, eu era ordinário, medíocre, um péssimo amigo, um péssimo companheiro, eu era um péssimo marido, um péssimo pai, eu era realmente um podre ambulante, uma pessoa podre ambulante. Meu caráter era estragado. Só que por causa do que aconteceu, a minha dor me levou aos pés de Jesus. A minha dor me levou aos pés de Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, eu me enxerguei, eu me percebi, eu me vi, eu me autoanalisei, fiz uma autocrítica e agora estou produzindo frutos de arrependimento. Agora estou vivendo o verdadeiro evangelho. Agora eu estou vivendo como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, luz do mundo e sal da terra. Só que a minha esposa não acredita. Percebe? A indiferença, não é? O desprezo. Eu ouvi alguém dizendo, e é verdade, desprezo. Toda vez que você ler na Bíblia o verbo desprezou ou desprezar, em seguida vem o verbo perder. Olha só, Mical desprezou Davi, perdeu. O próprio Deus disse, você nunca vai ter filho por causa disso. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura trocando por um prato de lentilha, desprezou, perdeu. Golias desprezou Davi, perdeu para Davi, perdeu. Judas desprezou Jesus, perdeu. Presta atenção, sempre que na Bíblia você encontrar o verbo desprezar, desprezou, em seguida você vai ver o verbo perdeu. Sabe, eu gostaria que essa resposta que eu estou dando para esta pergunta, perdoei várias traições do meu marido, mas ele não muda, devo me separar? Vai terminar em separação, adultérios frequentes,
sistemáticos, isso vai desembocar em uma separação, porque ninguém suporta viver assim a vida inteira. Agora, cuidado, marido, e cuidado, esposa, porque vai desprezando, daqui a pouco você perderá. E eu conheço mulheres que perderam o marido. Outro dia, uma esposa me procurou dizendo assim: numa hora da briga, no nervoso, eu mandei o meu marido embora. E ele foi para a casa da mãe dele. Ah, pastor, agora ele não quer voltar. Agora ele não quer. Preste atenção. Aprenda uma coisa. Não tome uma decisão, uma decisão tão séria e definitiva com base numa emoção passageira. Não tome uma decisão tão séria e muitas vezes definitiva com base numa emoção passageira. Cuidado, irmã, cuidado com o que você faz na hora do nervoso, na hora da sua ira. Cuidado, meu irmão, com o que você faz. Então fica aqui estas instruções, tá? Perdoar, você deve perdoar sempre. Viver com uma pessoa que te trai porque tem um sério problema de caráter, de integridade, você não é obrigada, ainda mais quando essa pessoa não se esforça para mudar, não quer mudar, não aceita ajuda. Então você está livre para tomar a melhor decisão. E sempre conte, tá? Com os conselhos de gente que está à frente, que tem lucidez, que tem discernimento, que tem sabedoria. E também cuidado com o que você ouve. Não ouça pessoas que falam sem estar fundamentada na palavra e também que não tenha bom senso, juízo, tá? Porque tem gente que fala: não, você tem que ficar lá. Mas como assim ficar lá? Se sujeitando, entendeu, ao capricho de alguém que quer apenas te usar? Não é sensato, não é coerente, não é bíblico, não é sábio, ok? Eu quero orar, mas antes de orar, você já se inscreveu no meu canal? Deixa a sua pergunta aqui, tá? Eu quero que você faça a sua pergunta. Coloca aqui também um pedido de oração, aí eu quero estar orando com você e por você. Eu tenho um convite muito especial para fazer a você. Nós estamos realizando o SOS Casamento Curado todo mês. Por que você não venha para o SOS Casamento Curado e a gente pode ajudar você a mudar esta situação? Aqui a palavra de Deus, ela afeta, ela impacta, ela transforma. Eu espero você. Está aí, ó. Aqui nós temos alguns eventos no Espaço Amo Família. Nós temos o SOS Casamento, o Celebrando o Casamento e mentoria para pastores e também trabalho de imersão, a batalha de todo homem, só para homens, ok? Olha, se inscreva aí. Ou vai no meu site amofamilia.com.br e veja lá como que você se inscreve para esses eventos. Vamos orar? Não deixe de colocar o seu pedido de oração aqui, a sua pergunta. Nos próximos vídeos, de repente eu respondo a sua pergunta. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui com os teus filhos, respondendo perguntas muito pertinentes, necessárias. Senhor, continua abençoando o homem e a mulher, o casal, a família. E Tu és um Deus que pode mudar a sorte de muita gente. Tu és um Deus que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Então age, Senhor. Age de forma que só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Faz além, faz mais. Faz além, faz mais, Senhor. Eu peço que seja assim, com meu coração cheio de gratidão. Em nome de Jesus, a Tua bênção sobre a casa, o casamento, a filha, o filho, os pais, a igreja, a empresa, a Tua bênção sobre todos, Pai. Abençoa o nosso Brasil, abençoa todos os pais, maridos, esposas, famílias do Brasil. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus.
Amém. Não perca por nada nossa reflexão. Outro sim. Você já se inscreveu no meu canal? É muito importante que você se inscreva no meu canal para que a gente alcance mais pessoas. Quanto mais inscritos, para mais pessoas vai a nossa mensagem, mais pessoas a gente alcança com cura e libertação. Repete comigo: o céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos amanhã. Um beijo no coração de todos.